Vamos abrir a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 3. E ainda em pé faremos a leitura da pregação e logo após os irmãos poderão se sentar. Malaquias 3, de 6 a 18. Malaquias 3, de 6 a 18. É o texto que leremos nos dois próximos sermões. São dois sermões nesse texto. Fazemos essa leitura pela ideia que começa e termina nesses versículos do mensageiro Malaquias. A palavra Malaquias quer dizer mensageiro. Leamos a palavra do Senhor. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela bênção de podermos ouvir a Tua voz e a Tua palavra nesta manhã. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que nós entendamos a Tua palavra e apliquemos em nossas vidas, de maneira que entendamos não somente com a mente, mas possamos abraçar com o nosso coração o que é a verdade revelada para nós neste texto, a única desse texto, ao que o Senhor intencionou, ao que o Senhor comunicou, porque é a palavra de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Você está bem? É uma pergunta corriqueira. Fazemos muitas vezes sem pensar na profundidade daquilo que estamos a perguntar. Mas eu quero lembrar-nos que por causa disso, nós podemos estar bem e ter em nossa mente que não estamos tão bem assim. Ou podemos achar que estamos bem e estamos em situação de perigo.
real, concreto. A palavra que vemos hoje nos dá um crivo para analisarmos a realidade da nossa vida em relação ao que Deus pensa. E não é exatamente isso que o mensageiro tem feito durante toda a carta, durante todo o livro, durante toda a profecia, que chama a atenção do povo de Deus, que pensa uma coisa, mas que Deus consistentemente mostra para eles que o pensamento deles é diferente do que Deus vê. Se nós avaliarmos se estamos bem subjetivamente, caímos no erro de Israel. Todas as vezes que eu penso em mim mesmo, eu penso de uma forma graciosa e boa, e nem sempre tenho discernimento para julgar as minhas próprias ações, apesar de o ter. É muito fácil encontrarmos desculpas, justificativas para a nossa falta de compromisso, de entrega, de sacrifício real pelas coisas de Deus. Nesse texto nós vamos entender, meus irmãos, nesses dois últimos sermãos que teremos, dois próximos sermãos, melhor dizendo, que teremos nesse texto, que a fidelidade a Cristo nunca é imediatista. A fidelidade a Cristo não é circunstancial, e muito menos utilitária. E acima de tudo, nunca é baseada no que eu penso sobre mim mesmo. Nunca é baseada nas justificativas e respostas que eu dou sobre a minha relação com o corpo de Cristo. Se alguém aqui nessa manhã sente que precisa fazer mais pelo corpo de Cristo, você está certo. Nenhum de nós vai conseguir viver a vida cristã e ficar completamente satisfeito, vai querer fazer mais, e mais, e mais, e mais, e isso está bem. Mas se algo no teu coração te deixa apático, duvidoso, temeroso, poupado com as coisas de Deus, isso quer dizer que tu não estás bem. Se você coloca situações na sua vida em que família primeiro, igreja depois, tu não estás bem. Algo está errado, porque essas coisas foram criadas todas para serem boas, equilibradas e harmoniosas. Se nós temos que escolher entre um e outro, alguma coisa está mal no nosso coração. Elas foram feitas para serem vividas juntas. Portanto, meus queridos irmãos, apesar de entendermos, e por causa de entendermos que a fidelidade de Cristo não é imediatista, ela não é circunstancial e muito menos utilitária, nós vamos ser convidados pela palavra de Deus a crer na obra de Cristo e sermos fiéis em qualquer circunstância, tendo certeza que teremos galardão pela nossa participação nas coisas que Deus manda nos fazer. Você pensa que você chegou na igreja e leu esse texto e pensou, pronto, o pastor vai passar o sermão todo falando sobre dízimo, você está certo. Mas não da maneira como as pessoas pensam, não da maneira que a cultura evangélica nos ensinou e nos colocou uma barreira cultural, que torna até entre nós em Portugal, as coisas sobre finanças são quase que um tabu no nosso meio evangélico.
Mas haja vista, meus irmãos, que nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, há avaliações, há maneiras de se enxergar a ponta do iceberg para entender como está a profundidade da nossa alma, e uma delas é essa relação que nós temos com a providência de Deus e a nossa generosidade. Entre o equilíbrio, o que pertence a Deus e aquilo que eu tenho para mim, para minha família, mas com a minha família no centro do plano de Deus, que é a Igreja de Cristo. Vocês vão perceber que o que Deus nos ensina aqui não é algo para a antiga aliança, e só porque é antigo não quer dizer que não tem substância no novo, mas é algo que precede a antiga aliança. É algo que está ligado à própria criação de Deus. Por isso vos pergunto: quem aqui comeu mais de uma refeição ontem? Então, se eu fizer a pergunta e for verdade, você fala assim: amém, pastor, eu comi mais de uma refeição. Quem aqui comeu mais de uma refeição ontem? Só não fala amém se você passou dos limites, tá bom? Calma. Preste atenção no que eu vou dizer, porque é o que nós temos cantado desde o começo do culto. Nós vivemos, existimos, porque Deus providencia o que nós precisamos. Não existe um ser humano na face da terra que hoje toma o seu fôlego se não for pela graça e misericórdia de Deus. No entanto, há algo particular daqueles que estão vivendo com Deus numa aliança particular. Esse texto não é sobre dar e você vai ficar rico. Esse texto é literalmente um chamado para os nossos corações para entendermos o seguinte: nós que somos povo de Deus, recebemos coisas de Deus para a nossa provisão, para que nós então sejamos generosos com o que Deus nos dá, para que Deus use a nossa generosidade para cumprir a necessidade de outros irmãos, e nesse processo todo, nós todos sermos abençoados e galardoados por Deus. Certamente você, nem todos que estão aqui vão subir num púlpito para pregar, mas todas as vezes que um homem sobe no púlpito para pregar, tem uma igreja por trás dele que permite fazê-lo viver para isso. E todos nós bebemos desse galardão, recebemos desse galardão. Todos nós recebemos de um Deus que provê para que participemos do sustento daqueles que ensinam para a sua glória e nosso galardão. Portanto, crer na obra de Cristo e ser fiel em qualquer circunstância para termos o nosso galardão é algo que Deus espera dos verdadeiros adoradores que são descritos aqui no livro da vida. Como assim, pastor? Presta atenção na estrutura do texto. A primeira pergunta de Deus e a resposta do povo, que está completamente desconectada da realidade, porque é a maneira como eles se veem. Eles pensam que não roubam a Deus, eles pensam que estão bem, mas Deus diz para eles: vocês me roubam. Em que te roubamos? Como é que alguém pode roubar de Deus? É porque Deus dá algo para eles que deve ser usado para um propósito e eles usam para outro. É quase que um crime. Se a Câmara aprova, por exemplo, fazer uma piscina para as crianças e a gente faz uma quadra de futebol, isso é crime. O que está acontecendo é que o provedor de todas as coisas coloca na mão do povo de Deus o que é necessário
para que eles o sirvam, e ao invés de fazê-lo, eles fazem outra coisa. Portanto, nós vamos ver essa motivação, e nós mostramos aqui, meus irmãos, que crer na palavra de Deus, na provisão de Deus, para que sejamos fiéis a Deus em toda circunstância, é essencial para o crescimento do cristão, inclusive para ele ser justo na sua caminhada, inclusive para participar do chamado que ele tem, da sua responsabilidade de sustentar a sua família e também a obra do reino de Deus. Além disso, o texto nos mostra, nos versículos 16 a 18, que essa relação entre aquilo que é material mostra algo maior no coração do ser humano. Isso nós vamos falar no sermão que vem, que é a necessidade de ter o que eu quero, na hora que eu quero, e se Deus não fizer da maneira que eu quero, é porque Ele não me abençoa. Se eu fiz isso e não deu exatamente como eu pensei que daria, é porque Deus não está comigo. Mas no meio disso tudo, há pessoas que Deus diz que eles falam uns para os outros sobre a fidelidade de Deus, no temor de Deus, e Deus diz para eles, no versículos de 16 a 18, que Ele está escrevendo tudo que os verdadeiros filhos de Deus estão dizendo uns para os outros, para edificação dos outros. A coisa está confusa. A coisa está confusa, mas ao mesmo tempo Deus está dizendo para eles, olha, quem realmente me serve, está edificando uns aos outros com palavras de edificação, lembre-se que eu estou escrevendo um livro, e naquele dia em que eu vou visitar todos os seres humanos, vocês vão lembrar quem é e quem não é, quem é de Deus e quem não é de Deus. E uma das coisas que fica claro para quem é e quem não é justamente aquele que em todas as áreas da sua vida, inclusive na provisão, é fiel. Com certeza esse texto não promete que nós seremos ricos, mas há uma promessa sobre provisão, que Jesus repete, e que deve estar nos nossos corações, para não temermos o futuro. Quem crê nessa promessa, livra-se da falta de generosidade, ou seja, da ganância, da mesquinhez, mas também se livra da ansiedade, de tornar-se louco, e ajuntar, e ajuntar, e ajuntar, como se Deus não fosse cuidar de nós. Lembremos, meus queridos irmãos, essa obra faz parte de um contexto histórico, cultural, nesse texto. Essas palavras que Malaquias usa não estão no vazio, mas quando ele fala elas, o povo de Israel lembra de coisas específicas sobre a sua fé, sobre o chamado que eles receberam e que nós precisamos lembrar hoje. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, porque faz parte da nossa fé. Quando as pessoas dizem erradamente, olha, a palavra dízimo, ou isso, aquilo, não faz parte da nova aliança, eles estão completamente enganados, porque essa atitude acontece primeiro no ambiente patriarcal, logo após a criação. Ou seja, na formação da nossa fé, na vida do nosso pai da fé, Abraão, Deus permite que isso aconteça em Gênesis capítulo 14, você vai ler de 18 a 20, se você puder abrir comigo, Gênesis 14, de 18 a 20, você vai perceber que isso acontece antes de Sião, no ambiente da criação. É um princípio que faz parte da criação de Deus. Se Deus criou todas as coisas e nós usufruímos de tudo que Ele criou, nós somos devedores de Deus e na sua obra em tudo que temos. E Ele nos dá, e Ele nos pede de volta, não porque Ele precisa de nós, mas porque nós precisamos participar para o nosso próprio bem, da generosidade de Deus, nos tornamos como Deus. Deus é generoso em criar o universo, Deus é generoso em nos dar vida, Deus é generoso em nos dar filhos, Deus é generoso em nos dar casamentos, Deus é generosíssimo a nos dar salvação, generosíssimo a nos dar igreja, e agora Deus mostra para nós que essa generosidade é compartilhada por aqueles que são cristãos de verdade, pois são filhos de Abraão. Diz a palavra do Senhor em Gênesis 14,
14 de 18 a 20, o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, lembra onde Jesus morreu? Jerusalém, terra de Salém, ele era rei daquela terra, trouxe pão e vinho. Meus irmãos, Jesus não escolhe pão e vinho à toa na ceia do Senhor. Era sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Ele abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Veja que Deus é esse, ele possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. O dízimo não é inventado no Sinai, ele é um princípio da criação que passa para o Novo Testamento, e Hebreus deixa clara essa redação, não por causa das coisas materiais, mas pela participação, ainda que simbólica, mas real, do crente na obra de Deus. Hebreus capítulo 7, permita-me ler para os irmãos alguns versículos de 1 a 10. Hebreus capítulo 7, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Ouve, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Ele não tinha pai, sem mãe, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, ele representa o Criador, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Agora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porque ali, aquele de quem se testifica que vive. É por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Vê? O princípio precede tudo. O que acontece na lei é porque era um princípio da criação. Levi, quando entrega o dízimo, entrega por causa de Abraão, e em Abraão então o maior, o nosso pai, entrega a Melquisedeque, que representa o próprio Cristo. Na antiga e na nova aliança, todas as vezes que nós separamos algo, é nessa aliança, uma aliança eterna, é para Cristo, é para o sustento daqueles que vivem para ensinar a palavra de Deus, de acordo com o que lemos no próprio livro de Malaquias. Isso é constante na restauração de Israel, porque trabalha com os nossos ídolos, e vocês vão perceber por quê, principalmente no livro de Neemias. Abram comigo Neemias capítulo 13. Mas mantenha o seu dedo lá em Malaquias, tá? Isso aqui é só contexto e reflexão teológica, para quem sabe o que eu estou falando. Neemias 13, de 10 a 13. Neemias 13, de 10 a 13. Neemias 13, Neemias fica antes de Esther, que fica antes de Jó. Na Bíblia que nós temos, Bíblia hebraica, a ordem é diferente. Neemias 13, de 10 a 13, diz assim a palavra do Senhor:
Também soube que os quiões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntai os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos, por tesouros dos depósitos, pois Selemias, o sacerdote, Zadok e o escrivão, dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhe encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. E olha a oração no versículo 14 de Neemias. Por isso, lembrando o que a Bíblia diz sobre isso, no sacerdócio de Cristo, que é representado por Melquisedeque. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus, e para o seu serviço. Tudo o que fazemos, tudo o que entregamos para Deus, nunca é em vão. A fé está naquele que entrega, e ai daquele que usa isso de maneira errada. Mas aquele que entrega pela fé, nunca é em vão. Deus encontra os seus meios de fazer chegar os recursos naquilo que é necessário para a sua obra. A grande maravilha, como eu tenho dito, tanto no evangelismo quanto no envio ou no sustento de obreiros, é que temos o privilégio de recebermos galardões, melhor dizendo, por aquilo que não é nosso, que nos foi dado. Você comeu ontem, é porque você trabalhou, mas se você comeu e porque você trabalhou, é porque Deus lhe deu essa provisão. Você teve força para trabalhar, se tudo deu certo, se a comida chegou na tua mesa e você teve condições de provar do que Deus te deu, porque você está dentro de uma casa, dentro de um ambiente, dentro de uma sociedade, no meio de uma igreja, é porque Deus te sustenta em todas as áreas da tua vida, todas. Nós não estamos aqui com lutas contra reis como Abraão, mas a nossa vida é uma luta diária. Mas essa luta não é contra carne e sangue. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, e não podemos negar que nesse texto que acabamos de ler, há aspectos teológicos e espirituais sobre a miséria e a falta de recursos e a falta de provisão, que estão intrinsecamente ligadas ao pecado, à idolatria, à avareza e, por que não, obras do diabo. Por outro lado, é uma lembrança de um Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está escrito em Hebreus, como está escrito em Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo, eu tenho um pacto de provisão com o meu povo, jamais vos abandonarei. Portanto, a mesquinhez do nosso coração dá desculpas, justificativas, coloca pecado não sei aonde, desconfiança de outros, quando o problema não está fora de nós, o problema está dentro de nós. Nós é que somos mesquinhos, nós é que somos idólatras do dinheiro e medrosos, e não confiamos na providência de Deus, inventamos as desculpas mais esfarrapadas para não sermos participantes da igreja local, porque somos idólatras no nosso coração. Mas o Deus que te sustenta diz para ti, nesta manhã e todos os dias da nossa vida: não sejam idólatras, priorizem as coisas do reino, não sejam mesquinhos,
Sejam generosos. Por quê? Porque isso é bom para todos nós. Isso glorifica a Deus entre as nações, de acordo com o texto que acabamos de ler. É dessa forma que Deus vai ser glorificado entre as nações. Malaquias vai nos dizer isso claramente no texto. Se você volta lá no texto, eu disse para você manter o seu dedo lá aberto em Malaquias, é porque ele nos fala isso. Olha comigo no versículo 12: e assim todas as nações vos chamarão felizes, que quer dizer bem-aventurados, que quer dizer abençoados. E vós, veja, não é a terra que é deleitosa, é o povo. Essa é uma coisa que escapa a muita gente quando se fala sobre essa profecia. Tu não pensa, ok, é a terra de Jerusalém que vai ser proveitosa? Não, não, é o povo de Deus. O povo de Deus, metaforicamente, é uma terra deleitosa. O plano de Deus, meus queridos irmãos, é que não somente a nossa igreja esteja aberta, mas os nossos corações estejam abertos. Quando chegar algum necessitado por aquela porta, que a nossa igreja tenha condições de acolher. Que a nossa igreja, o nosso povo, seja uma terra deleitosa, onde nós podemos dar deleites para aqueles que não têm, porque Jesus, o pão da vida, coloca o pão nosso de cada dia nas nossas mesas, e temos o privilégio de repartir o que Ele nos dá. Tudo isso está escrito no livro da vida. Se alguém subisse aqui e dissesse para você, olha, dá que você vai ficar rico, mentiroso, falso profeta, agente de Satanás. Mas se alguém diz para nós, tudo pertence a Deus, não entregar para Ele o que Ele requer de nós é roubo, isso é bíblico. Não somente é bíblico, isso vai desmascarar a idolatria dos nossos corações. Lembremos, meus queridos irmãos, que essa relação do ciclo da decadência e a falta de fidelidade no povo de Deus é simbiótica. Lembra? Os sacerdotes estavam corruptos, e o povo deixa de fazer o que é correto. É um ciclo. Quanto menos pessoas, no caso de Neemias, o que os sacerdotes fizeram? Eles abandonaram o seu posto, porque o povo não estava sendo fiel, eles abandonaram o posto, foram fazer outra coisa. Isso é um ciclo. Lembre-se que Malaquias foi escrito na época de Neemias, na época, um pouco mais tarde que Ageu e Zacarias, mais ou menos 100 anos, mas na época de Esdras e Neemias. Que ciclo é esse? Se a igreja não é fiel, nós não temos pastores. Se a igreja não é fiel, pessoas como eu não podem dedicar a vida ao estudo. E aí o que elas vão trazer para o púlpito? O que elas pensam? As pessoas vão viver, vão tropeçar por falta de ensino. É simbiótico. A nossa generosidade está intimamente ligada no Novo Testamento com a pregação da palavra. É por isso que Jesus vai nos dizer que aqueles que pregam, aqueles que saem para pregar o Evangelho, devem viver pelo Evangelho. Ele diz isso em Lucas capítulo 10, versículo 7, ele diz isso em Mateus capítulo 10, versículo 10, e as igrejas que dizem que pastores não devem viver para o Evangelho, elas estão em pecado, porque elas não estão olhando para as Escrituras que dizem que pastores devem viver assim. Não é uma questão de opção. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 a 18, diz que aquele que vai se afadigar no trabalho da palavra deve viver desse sustento. 1 Coríntios capítulo 9, de 13 a 14, Paulo nos chama a generosidade. E Gálatas 6,6, a Bíblia nos chama, abre comigo em Gálatas 6,6, mais uma vez. Gálatas 6,6, a Bíblia fala que nós devemos fazer o seguinte, isso está intimamente ligado com isso, porque o dízimo não era para qualquer coisa. As ofertas eram para as coisas físicas, para atendimento aos pobres, mas os dízimos eram literalmente separados para o sustento daqueles que pregam a Bíblia, desde a antiga aliança. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Não tenho medo de falar sobre isso porque é bíblico, não é o Diego defendendo a posição do Diego,
mas é o Diego defendendo o ofício pastoral que está em todas as igrejas de Cristo, em todos os lugares do mundo. E isso tem que ser uma realidade. Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Isso não é um talvez. Isso não é ele que se vire. Isso não é, ele pode muito bem fazer outra coisa e ser pastor. Alguns são chamados dessa forma, mas há alguns que, se não passarem o dia inteiro, os dias todos, pensando na igreja, vivendo pela igreja, olhando para a palavra, estudando grego, estudando hebraico, pensando nas questões teológicas, respondendo as perguntas do povo, se não tiver esses separados para isso, a igreja entra no espiral de ignorância e idolatria que não tem volta. Há denominações inteiras vivendo na ignorância bíblica, porque não separam homens para fazer isso. A participação da provisão de Deus não é um caso à parte, uma exceção. A participação da provisão do povo de Deus é um mandamento, e não fazê-lo é roubo. No entanto, participar fielmente é glorificar a Deus entre as nações. O texto está nos dizendo isso. Como assim? Porque aquilo que Deus usa, que Ele nos dá, por isso nós falamos no culto, nós devolvemos, faz parte do culto. 1 Coríntios capítulo 9, 13 a 14, como eu já disse, diz que deve ser no primeiro dia da semana, para que as coisas não sejam levantadas lá. Quando Paulo chega lá, ele fala: olha, vocês fazem isso porque quando eu chegar eu só pego e vou, mas vocês fazem isso no culto, quando vocês estiverem partindo o pão. Por isso que a gente faz no culto. Portanto, é um meio de graça. Esse texto mostra, meus irmãos, que retornar a Deus e entregar o que é dele faz parte da mesma sentença. Aqueles que se rebelam contra Deus começam pela mesquinhez. Não pense que a sua rebeldia contra Deus começa pelo não quero mais ir à igreja. A sua rebeldia contra Deus começa na sua inconsistência na fidelidade. Aquilo que é pão e Deus te dá e você vê, deve ser compartilhado. E se você não é generoso nessa forma, há algo no seu coração que precisa ser transformado, porque você tem a tendência de não reconhecer que foi Deus que te deu, portanto você não tem problema nenhum de roubar o que pertence a Deus. Lembrando que a régua do Novo Testamento é sempre maior que a do dízimo. Lembrando que nós devemos dar de acordo com a prosperidade. Ou seja, há aqueles que Deus vai levantar no nosso meio que terão condições de dar muito mais do que o dízimo, e devem fazê-lo. E a regra agora é segundo aquilo que Deus nos dá, e a prosperidade daquilo que temos. Se nós olharmos para o Velho Testamento, Deus condena. Se, por exemplo, em Ageu e Zacarias, essa ideia é muito presente. Olha, vocês estão enfeitando as vossas casas, mas a casa de Deus está abandonada. Ai de vós. Se as coisas do reino estão sendo deixadas, ou feitas de qualquer maneira, ou entregues por coisas que sobram, você não é a viúva que entregou as 2 moedas que tinham. Você é o fariseu que conta cada décimo, cada centavo do seu dízimo para entregar só o que você deve. Mas aquele que entrega tudo é aquele que recebe a verdadeira lembrança, a verdadeira aprovação do Deus que escreve todas as coisas num livro, e que deixa claro para nós que esse meio de graça é uma ação contínua de Deus para nos livrar da idolatria do dinheiro. Todas as vezes que entregamos aquilo que pertence a Deus, a nossa fé na providência de Deus cresce. Todas as vezes que retemos, nós nos tornamos ansiosos porque pensamos que nós somos produtores daquilo que temos. Não somos. Jamais seremos. E se somos iludidos que somos, nos tornamos depressivos e ansiosos sem dúvida nenhuma. Pecadores, ao invés de agradar a Deus, retém aquilo que não lhes pertence. Ser fiel é retornar a Deus.
Ser fiel é deixar mamon. Ser fiel é repartir o pão que Deus nos dá. Ser fiel é ser fiel, sim, na igreja local. Ser fiel no sustento dos pregadores da igreja local e missionários. Esse pastor não estaria aqui se irmãos de outras igrejas do Reino Unido, do Brasil, de outros lugares, não fossem fiéis a ponto de enviarem ofertas para uma igreja que eles não conhecem pessoalmente, mas que sabem que são uma igreja real, uma igreja de Cristo. Nos ajuda. Mas já está chegando o momento que a igreja do Feijó vai deixar de receber ajuda missionária e vai passar a ser uma igreja que envia ajuda missionária. Você crê nisso? Eu creio. Nós precisamos olhar nos nossos corações e entendermos que a obra de Deus é feita por nós, com as nossas entregas. A igreja não é feita de investimentos em bancos, a igreja não é feita de negócios, a igreja é feita de homens e mulheres que diante de Deus entregam tudo que tem na vida e nos recursos para que a obra de Deus continue, para que homens de Deus saibam pregar, preguem e continuem pregando até a volta de Cristo. Ser generoso não é uma opção para o cristão, porque Cristo foi generoso para com todos nós, desde a criação, generoso na nossa salvação, generoso até a nossa volta de Cristo. E se você entra naquelas ideias mesquinhas do mundo, olha, está entregando dinheiro para pastor, essa é a mesquinice do mundo. O mundo pensa assim, porque o Deus deles é o dinheiro. Cristãos, pensar completamente diferente. Atos, capítulo 4. Nós vemos a resposta de Deus, a resposta do povo de Deus para o evangelho dos apóstolos foi entregar tudo que tinham ao pé dos apóstolos. Não foi lá não sei onde eles não conheciam naquela época, começa na igreja local. Paulo falou, saiam daí de Corinto e vão lá em Jerusalém levantar a oferta. Não. Levanta a oferta aí na igreja, no culto. Depois isso vai ser enviado. Começa na igreja local. Da igreja local, de acordo com o plano de Deus no livro de Atos, para o mundo. Da igreja local, às nações. Atos capítulo 34 e 37 é uma resposta de tudo aquilo que Israel não fez, agora em Cristo, é tudo que Israel vai fazer. O padrão é maior, a generosidade é maior, porque agora nós temos o Espírito de Deus. A confiança na provisão de Deus é maior, porque agora nós temos o Espírito de Deus. Pastor, eles entregaram tudo que tinham, como é que eles iam viver depois disso? Eles sabiam que tudo que eles entregaram era para o reino. Eles dariam de novo, e de novo, e de novo, para que aquela palavra fosse pregada em todas as nações, porque é a salvação do homem. E Deus vai cuidar de nós nesse processo. Eles criam na provisão de Deus. Porque Deus é generoso. Esse é um dos meios pelos quais Deus vai glorificar o seu nome entre as nações. Portanto, eu tenho que vos perguntar nesta manhã, tu desconfias da provisão de Deus? Desconfias que vai faltar algo para ti na tua vida? Talvez não tenhas tudo o que queiras, no entanto, eu tenho certeza que tens tudo o que precisas. És fiel neste meio de graça? Somos fiéis a ouvir a palavra, somos fiéis a entregarmos os nossos cânticos, somos fiéis a entregarmos a nossa vida no serviço da igreja, nas ofertas,
na ceia, no batismo, na pregação da palavra, todas essas coisas estão conjuntas e simbioticamente subsistem pela glória de Deus e pelo poder de Deus para a edificação do povo de Deus. Separar uma delas e compartimentalizá-las é desobediência em uma dessas áreas, porque Jesus nos disse que nós deveríamos ser ensinados a guardar todas as coisas que Ele nos ensinou. Se há alguém que pode falar de generosidade na Bíblia, é Cristo. De tal forma que o apóstolo Paulo vai dizer para nós que se Deus não poupou o seu único filho para dar o que nós precisávamos, como Deus não nos daria também tudo aquilo que precisamos? Como? Lembremos, meus queridos irmãos, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo sobre essas mesmas coisas, o medo da provisão, a falta, a idolatria, a ansiedade por causa dessas coisas. Ele vai nos dizer, em Mateus capítulo 6, versículo 33, depois de falar da ansiedade do ser humano, o medo de não ter coisa, o medo de não ter o que vestir, o medo de não ter o que comer, olha o que Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é uma prova de que seremos ricos, mas é uma prova de que o nosso tesouro no céu e a nossa vida, o nosso pão de cada dia, está garantido. Ser fiel a Cristo e busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e Ele tudo proverá para si. Seja fiel nisso, e Ele tudo proverá para si. Eu quero terminar com a oração de João Calvino, que escreveu uma oração ao ler esse texto e a lembrar a igreja em Geneva que Deus é que provia todas as coisas. Ele respondeu dessa forma: concede, Deus Todo-Poderoso, que uma vez que te aprove escolher-nos como sacerdotes para ti, não para que te ofereçamos animais, mas para que nos consagremos a ti e tudo o que temos. Ó, concede que em toda prontidão nos esforcemos para nos afastar de todo tipo de impureza e para nos purificar de todas as contaminações, para que possamos desempenhar devidamente o sagrado ofício do sacerdócio e assim nos conduzirmos para contigo com santidade e pureza. Que também nos abstenhamos de toda obra má, de toda fraude, de toda crueldade para com nossos irmãos, e assim nos tratemos uns aos outros de modo a provar toda a nossa vida que Tu és realmente o nosso Pai, governando-nos pelo Teu Espírito, e que uma verdadeira e santa irmandade exista entre nós, e que vivamos justamente uns para com os outros, de modo a render a cada um o seu próprio direito, e assim mostrar o que somos membros do Teu Filho unigênito, para que sejamos reconhecidos por Ele, quando Ele aparecer para a redenção do Seu povo e nos reunir no Seu reino celestial. E Ele disse, amém. Que nós sejamos um povo que faz direito para com os pobres, para com os pastores, missionários, e uns para com os outros, de acordo com a prosperidade que o Senhor tem nos dado e a generosidade que só tem quem tem o Espírito Santo de Deus. E que Deus nos abençoe.